Integridade. Nós estamos num mundo que apresenta um cenário de crise e podemos pensar qual é a nossa maior crise. A crise talvez seja uma crise ligada à economia, com tanta gente no planeta, com tanta desigualdade, como é que a gente pode ter recurso, alimento e bem-estar para todo mundo? Talvez a nossa crise maior seja a crise que envolve a saúde. A recente pandemia que assolou todo o planeta mostrou a fragilidade das condições de saúde e talvez seja essa a nossa maior crise. O que sabe a crise maior é a crise política, quando diversas tendências no contexto político-econômico trazem para nós aí um embate, uma discussão ideológica e até mesmo filosófica sobre qual opção é melhor para construir a sociedade, e a gente pode até avaliar essas questões gerais, mas o problema, talvez mais sério, seja mais profundo. Eu fico impressionado com o jovem Daniel trabalhando na corrupta Babilônia, quando o texto do capítulo 1, verso 8, diz que ele decidiu com toda a firmeza no seu coração não se contaminar com aquilo que vinha da parte do rei. Ou seja, Daniel tinha caráter, tinha postura. Qual é o problema de hoje? O problema de hoje envolve gente que se vende por dinheiro. Gente cujo pensamento e até as convicções são modificados em função de quanto holofote essa pessoa vai ter, de quanto recurso isso vai lhe render, qual é a posição que ele vai ganhar. Então a gente vê pessoas transitando no universo teológico, no universo político, no universo ideológico, se vendendo dependendo do benefício que irá receber. Essa crise que a gente pode definir como crise de confiança é a raiz do problema maior. Não é possível fazer negócio com ninguém, construir sociedade, estabelecer uma relação de caminhada adequada se nós não tivermos condição de minimamente se apegar a uma postura de boa conduta, de caráter que uma pessoa apresenta na sua vida. Por isso, com certeza, a maior necessidade para o bem-estar do mundo e de cada cidade é que a gente volte a valorizar a integridade. Não adianta simplesmente ter inteligência, muita formação, recurso, capacidade carismática, se nós não caminharmos em sintonia com a sabedoria de Daniel, valorizando a importância da integridade, temos aí a pior crise, a ameaça real para toda a comunidade. Olá! Nesse momento nós vamos começar a nossa celebração. Então vem, chama todo mundo e vamos participar desse momento especial. Hoje estamos reunidos
Olá, e hoje estou aqui para trazer um motivo de gratidão muito especial que Deus tem feito na minha vida. Nos últimos tempos eu enfrentei algumas dificuldades de trabalho e hoje eu estou aqui para agradecer a Deus porque as coisas têm melhorado bastante e as perspectivas de futuro estão muito boas. A gente tem no meu trabalho a gente tem visto coisas muito boas acontecendo e esse é um motivo de gratidão. É muito bom a gente poder testemunhar isso aqui. Olá, eu estou aqui para, nesse momento, juntamente com vocês, estarmos intercedendo uns pelos outros. Eu estava pensando numa palavra agora e eu lembrei lá de João, quando os discípulos falam: para onde iremos
Nós, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna. E é esse sentimento que eu quero trazer aqui para vocês. Nós não temos para onde recorrer. A gente só pode recorrer para aquele que tem a plenitude de todas as coisas e o controle de tudo em suas mãos. E nesse espírito eu gostaria de estar pedindo que vocês orassem comigo. Vamos interceder por aqueles que sofrem, por aqueles que têm problemas, dificuldades, têm desafios para enfrentar e não sabem como fazer. Vamos interceder juntos por todos, tá bom? Paizinho querido e amado, nós sabemos que não temos para onde ir, Senhor, se não for nos refugiarmos em Ti, Senhor. E juntamente com os meus irmãos nesse momento, Senhor, eu venho clamar, Pai, por todos aqueles que têm questões difíceis para serem resolvidas e solucionadas, Pai. Seja de qual for ordem, Pai. O Senhor conhece e sabe de todas as coisas. Se o problema é espiritual, Pai, se é emocional, se é financeiro, se é uma enfermidade, eu sei que nada foge do Teu controle. E eu sei que nesse momento muitas pessoas estão derramando seus corações diante do Senhor. Pai, eu peço pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, visita cada um segundo a sua necessidade. Mas mais importante do que tudo, Senhor, dá a certeza de que o Senhor está no controle, que independente, Pai, do resultado da situação, o Senhor é soberano e tudo está debaixo da Tua vontade. Nos dá um espírito de gratidão, de alegria, Pai, e que cada um possa ser consolado no seu íntimo, Pai, das suas dores, problemas e preocupações mais profundos, Pai. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou.
com alegria que nós temos neste dia a oportunidade de abrir o coração e os ouvidos para receber a palavra de Deus. E eu convido você a participar comigo deste momento de reflexão, de entendimento e de inspiração para o nosso coração a partir das Escrituras Sagradas. E hoje eu queria pensar juntamente com você a respeito de um tema que certamente atinge a vida de todos nós. Vamos pensar sobre o tema que é o seguinte: saia do meu caminho, eu vou vencer sozinho. Como nós sabemos, a nossa vida, muitos estudiosos da alma humana pensam muito e falam muito sobre o fato de que tudo que a gente faz de maneira consciente ou inconsciente sugere algum tipo de recompensa, sugere algum tipo de bem-estar, de gratificação, de resultado positivo e promissor. E é claro, qualquer coisa que a gente vá fazer, de alguma maneira, nos traz, vamos dizer, pelo menos algum caminho mais verdejante, alguma expectativa promissora. E é interessante que essa dinâmica da vida, ela chama a nossa atenção e ela, vamos assim dizer, é legítima, faz parte da realidade humana. Todo mundo tem uma expectativa de ter à sua frente um horizonte melhor. No entanto, a pergunta é: como é que a gente faz isso? Como é que esse desafio de vencer a si mesmo se relaciona com a nossa realidade de estar interagindo com outras pessoas, estar no nosso universo pessoal, familiar, eclesiástico, comunitário, nacional? Como é que isso se dá? E esse desafio, essa relação, às vezes problemática, chama atenção porque muitas pessoas em busca do sucesso, muitas pessoas atrás dos seus sonhos e das suas realizações acabam abrindo mão da ética, acabam entrando numa rota de colisão com os outros, com o próximo, e passam a ter grandes conflitos internos de maneira pessoal, existencial e até mesmo espiritual. Então quero convidar você a pensar nesse desafio quando alguém é tomado por esse desejo assim vitorioso, que essa pessoa tenha isso em mente: saia do caminho, porque eu vou vencer sozinho, em busca de um troféu, em busca de uma taça, em busca de um primeiro lugar que talvez possa ter um custo muito elevado. Para pensar sobre isso, eu gostaria que a gente desse uma olhada com atenção num texto bíblico muito interessante que aparece no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. A Bíblia diz o seguinte: Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras,
Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul, e esse saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Vamos dar uma parada aqui e tentar entender o que está acontecendo neste cenário. Nós estamos falando de uma realidade de mais de 3.000 anos atrás. Estamos falando de algo que aconteceu um pouco antes do ano 1000 a.C. E aqui o texto bíblico é muito claro, estamos localizados numa região muito especial na terra de Israel, pertinho do Mar Morto, onde até hoje é preservado ali um oásis muito especial de En-Gedi, ou como se diz em hebraico, En-Gedi. Gedi fala exatamente dessas cabras montesas, desses animaizinhos, os chamados bodes selvagens aqui no texto, que são um tipo específico de animal que vive ali. E porque no meio do deserto, junto ao Mar Morto, numa região onde há ali algumas elevações, montes com grutas e cavernas, neste lugar Davi foi se esconder de Saul. E o que acontece? Por que Davi está escondido? A história deixa claro para a gente, em vários outros textos da Bíblia, que Saul, nesse momento, era o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Mas, na sua caminhada, ele vai perdendo a mão por uma série de razões, por enfraquecimento da sua liderança, por falta de certas qualidades, inclusive de perfil mais virtuoso, e também por causa da força e da oposição dos filisteus, de modo que nesse momento da história Davi surge como um líder que vai crescendo a cada dia. Inclusive Davi acaba entrando dentro da corte de Saul, ele vai se casar com uma filha de Saul. Davi, na verdade, tem Saul como não só rei, como seu sogro também. E a coisa vai caminhando de tal maneira que Davi vai crescendo em termos de popularidade diante do povo, inclusive quando ele tem a famosa vitória contra o gigante Golias, e que é muito celebrado, até o pessoal depois vai dizer, vai cantar, que Saul matou 1000, Davi matou 10.000, e Saul vai crescendo em ciúme, de modo que ele, muito agitado, inseguro e dominado por uma instabilidade imensa, ele parte para perseguir Davi de maneira muito cruel. E é interessante então ver como Davi vai e se esconde. E se esconde aqui nesse lugar, na região desértica, bem mais assim ao sul da área onde está, por exemplo, Jerusalém, e ali Saul vai em busca dele. O interessante é observar que aparecem 2 episódios semelhantes, tanto aqui em 1 Samuel 24, como também em 1 Samuel 26, onde há um fato semelhante ao que nós vimos aqui, particularmente quando nós demos o verso 8 e o verso 9 do capítulo 26, e o que acontece lá é numa área mais ao sul, na região onde estavam os chamados Zifeus, num deserto ali um pouco ao sul da região de Hebron, onde o cenário meio que se repete para mostrar a importância e a tônica do que está sendo tratado aqui. E aí, o que nós precisamos descobrir de tão especial num texto como esse? Eu convido você a pensar comigo na trajetória de Davi. Quem é Davi? Davi é filho de um pastor de rebanhos, de cabras e ovelhas, chamado Jessé. E, na verdade, ele é de uma localidade pertinho de Jerusalém, mas é um vilarejo inexpressivo, que é exatamente a cidade de Belém. E Davi, então, cresce. E a Bíblia relata que ele cuidava ali das ovelhas, inclusive ele teve episódios onde ele teve que enfrentar um urso e também um leão, e como é que ele vai se desenvolvendo e crescendo na sua caminhada. Mas, curiosamente, contra as expectativas, Davi
é o filho mais novo. Lembre-se que na cultura antiga desse ambiente, não só de Israel, do Antigo Oriente Próximo, o filho mais velho tem uma posição de protagonismo, né, de ser o principal herdeiro, e curiosamente ele é, assim, vamos dizer, aquele que seria menos relevante. E nessa caminhada, até quando, né, acontece a guerra com os filisteus e Davi vai lá a mandado do seu pai levar comida para os seus irmãos, ele é mal recebido, né, e há um clima de tensão, e ele se oferece para o rei Saul para lutar contra Golias. Saul nem leva a sério, tenta então, como não tem ninguém, de alguma maneira, aceitar o que Davi está propondo. E finalmente Davi é vitorioso, inclusive sem nenhuma armadura especial, da maneira muito simples, com a sua confiança em Deus. Então Davi, isso que é muito importante entender, Davi como uma pessoa de uma família bem mais simples, como um indivíduo sem qualquer valor naquele ambiente, até por ser o filho mais novo. Inclusive, é tão interessante que Davi aparentemente tem uma aparência pessoal que não é nada assim, vamos dizer, convidativa do ponto de vista do triunfo de um guerreiro. Quando Golias o encontra, e ele faz menção à aparência de Davi, e dizendo, é esse aí que vem lutar contra mim? Isso é tão mais intenso que quando o profeta Samuel recebe a mensagem de Deus avisando que Davi haveria de ser rei no futuro, o próprio Samuel vai e Deus diz, olha, não olhe para a aparência dos outros, porque eles não são escolhidos, e quando toda a família passa, Davi nem é incluído. E aí até que Samuel diz, escuta, não tem mais ninguém, aí eu já sei, sim, tem mais um aí, né, que está lá cuidando das ovelhas. Ou seja, Davi de fato está fora do horizonte humano de perspectiva promissora no que diz respeito a ser alguém bem-sucedido no contexto da história bíblica. E então Deus confirma, e Davi recebe a palavra divina que ele haveria de ser rei em Israel, e ele cresce nesse ambiente, ele se torna genro de Saul, ele está ganhando um espaço diferenciado, até que toda essa ciumeira de Saul cai sobre ele, e a gente tem esse episódio aqui. Agora pense bem numa situação semelhante à de Davi, análoga a tudo que a gente viu aqui. Se a gente olha para uma pessoa, e eu conheço muita gente assim, você nunca ouviu aquele ditado famoso, quem nunca comeu mel quando come se lambuza? Ou seja, a pessoa nunca teve uma oportunidade, por exemplo, de ter recursos para gerir, ou de assumir uma posição de maior protagonismo, ou de lidar com um pouco de fama ou de sucesso, ou até mesmo por ter tido um bom desempenho acadêmico, a pessoa perde a cabeça e não sabe lidar com isso. O que nos impressiona a princípio é como Davi, saindo de uma situação, vamos assim dizer, de irrelevância, de absoluta distância de qualquer coisa que pudesse soar como importante ou valiosa, ele vai seguindo um caminho, ele transcende a sua pequena aldeia, ele transcende a sua realidade familiar, ele transcende a sua questão, né, do seu ambiente ali de ser simplesmente alguém da tribo de Judá, e vai ganhando força e espaço no contexto de Israel e até mesmo além de Israel, porque os filisteus aprendem a temer Davi, a saber quem é este homem. E aí pense bem, como é que a gente faz quando parece que a gente está vencendo? Como é que você lida com as coisas boas que a graça e o amor de Deus permitem chegar à sua vida? Como é que você lida com essas oportunidades e como é que isso se relaciona com a vida em comunidade?
O que chama a atenção e o que é impressionante nesse texto de 1 Samuel é que, além da gente ter esse ambiente de trajetória de Davi, e a pergunta é como é que isso mexe com a cabeça de alguém, você tem um outro cenário que ainda, vamos dizer, acentua a maneira como a gente lida com a gente mesmo. Por quê? Davi está sendo perseguido. E é uma perseguição, inclusive, que envolve perigo de vida. É uma situação muito complicada e Davi, então, é obrigado a fugir. Ele está no meio do deserto, está escondido no fundo de uma caverna e ele tem, vamos dizer, não só que lidar do ponto de vista emocional com todo o sucesso que ele alcançou, ao mesmo tempo com todo o perigo que ele está enfrentando. Você imagina, então, a dose de adrenalina nesse processo? O que é que a gente faz numa situação como essa? Como a gente tem hoje no ambiente de trabalho pesado dos nossos dias, no ambiente corporativo, executivo, em outras atividades, como é difícil lidar com tantos altos e baixos. Quem pode lidar com isso e como é que a gente tem condições de ser vencedor de verdade numa situação dessa? Quando a gente olha para o texto é impressionante. Por quê? Porque o texto vai dizer para nós aqui que, de repente, quando Davi está escondido, o rei Saul se afasta de todo mundo, ele está com necessidades fisiológicas, então ele entra na caverna e vai ali, né, afastado dos seus guerreiros, e nem sabe ele, mal ele poderia imaginar que lá dentro da caverna está Davi com aqueles que o seguem e o acompanham. Então, como você viu no texto, Davi vai lá cortar um pedacinho da capa de Saul. E a pergunta que se levanta para a gente é: imagine você diante de uma proposta de trajetória de sucesso, tendo à sua frente pessoas que atrapalham você, pessoas que se colocam explicitamente como inimigos e que têm o poder na mão. Se você tem a oportunidade de, vamos assim usar o português claro, de puxar o tapete dessa pessoa, de agir de maneira efetiva para prejudicar essa pessoa, o que é que você faria? Qualquer pessoa que esteja bem na sua realidade emocional e psicológica, claramente teria algum conflito ético. Teria falado, puxa, mas será que eu devo fazer isso? Será que eu devo pagar o mal com o mal? Será que esse procedimento seria legítimo? É muito interessante os detalhes do texto que mostram para a gente assim, uma proposta curiosa de como as coisas acontecem para vencer as possíveis defesas éticas de Davi. Você reparou e viu que quando a gente olha para o texto, ele chama a atenção, e aí eu vou também mencionar o que vai aparecer mais à frente como uma outra a situação semelhante. O texto chama a nossa atenção porque ele diz o seguinte, né? Os soldados de Davi disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Você percebe? O que chama a atenção é que Davi não precisou fazer nada. Isso os seus soldados entram, então é muito mais fácil alguém se afastar de um possível conflito ético quando essa pessoa tem outro indivíduo entrando ali como sujeito agente direto da coisa, então ele pode dizer, olha, não fui eu que fiz. Veja que as coisas foram tão bem, vamos dizer, preparadas que o Saul mesmo entrou numa situação de estar totalmente desprotegido, e aí eu nem fiz nada, os soldados se colocaram lá e acabaram com ele. E eu estive ali como o sujeito passivo nesse processo. E é mais curioso ainda que, além da gente poder abrir mão da nossa profundidade ética para com o outro desafio que aparece aqui é que a coisa ela é espiritualizada. Veja que coisa interessante, porque eles dizem isso, olha,
O Senhor é que entregou. Veja que isso é plano de Deus. Imagina, você está numa situação de ser perseguido, de correr risco grave. E aí o seu inimigo fica ali desprotegido diante de você. Aí outras pessoas surgem. E você facilmente poderia dizer, olha, tá vendo só? Isso é plano de Deus. Não é interessante como o nível de tentação de romper com a realidade ética e, vamos dizer, de querer apressar algo que a gente entende que vem de Deus pelo poder das nossas mãos, representa um perigo maior para alguém abrir mão da realidade ética na sua vida. O interessante é que vale a pena ler o episódio que acontece depois em outra localidade, quando a gente olha 1 Samuel capítulo 26. Vamos ver o que o texto diz lá. Lá em 1 Samuel 26, verso 8, a Bíblia diz o seguinte, que Abisai disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão. Com um só golpe não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abisai, não mate, quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Então, pela segunda vez, Davi tem a mesma oportunidade e ele podia facilmente mistificar toda essa situação e dizer, tá vendo? Deus de fato, e olha, propiciou tudo isso. E ele tinha uma razão ainda mais forte para pensar assim, porque ele tinha uma palavra profética de alguém que inclusive tinha, vamos dizer, uma autoridade espiritual inquestionável, até mesmo sobre a vida de Saul, como a gente pode observar em toda a história, e que tinha dito que Davi haveria de chegar ao trono de Israel. A pergunta é, será que a gente, na intenção de vencer sozinho, diz para quem está na frente, saia do meu caminho? E será que essa tentativa de tirar alguém do caminho é algo que faz calar a nossa consciência, que lança fora a nossa ética, que abre um caminho perigoso de um emergir egocêntrico, narcisista e profundamente desvinculado com o verdadeiro agir de Deus na vida da gente? Esse texto nos leva a pensar profundamente sobre isso. Vamos caminhar um pouco mais aqui para ver o que a palavra de Deus nos diz na sequência daquilo que nós lemos na primeira parte do capítulo 24. E se você não conhece a história, certamente você deve estar pensando, o que será que acontece depois disso? Como é que fica essa situação? Saul vai embora, não fica sabendo de nada, como é que Davi faz? Quais são os desdobramentos de tudo o que a gente viu até agora, quando a gente continua lendo 1 Samuel 24. Então vamos ver o texto na sequência. A Bíblia diz o seguinte, então Davi, a partir do verso 8, saiu da caverna e gritou para Saul, ó rei meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse, por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse, não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para esse pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e te, vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, pois por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo?
a um cão morto, a uma pulga? O Senhor seja o juiz e nos julgue, considere Ele minha causa e a sustente, que Ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou, é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, quando isso acontece, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. É muito impressionante a história, particularmente quando a gente vê um relato de um texto tão antigo, num ambiente, que muitas vezes quando alguém lê e estuda a Bíblia, nem sempre percebe isso, que você está num ambiente na antiguidade onde esses elementos não estão no radar, onde há a vitória sobre os inimigos no mundo de recursos limitados, no mundo onde a guerra é sempre celebrada, a vitória não passa por critérios de questionamento ético. A gente vê esse texto emergir de maneira peculiar assim, e ele chama muito a atenção. Por quê? Porque no contexto em que alguém pensa, e não há problema em pensar assim, em transcender a si mesmo, em se tornar vencedor, em ir atrás de realizações boas e legítimas, o perigo nesse processo é a pessoa colocar-se numa posição de ensimesmamento, de isolamento, de colocação de si mesmo num ponto onde todas as relações humanas se tornam meramente instrumentalizadas. Ou seja, as pessoas deixam de ser pessoas. As pessoas já não têm qualquer relação pessoal. É nesse sentido que a Bíblia vai dizer, por exemplo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. É nesse sentido que a gente vê as figuras bíblicas assim mostradas como pessoas que perderam a referência daquilo que é a vida, como os grandes poderosos da Babilônia, da Síria, Nabucodonosor, o faraó, Herodes o Grande, o César romano, ou seja, todo esse processo de vitória a qualquer preço é extremamente mortal e perigoso. E a razão disso é que ninguém pode vencer de fato se não colocar a sua vitória sob Deus e sob aquele que é de fato o maior, perante o qual ninguém pode se levantar e ninguém pode caminhar sem estar devidamente submisso à sua referência maior. E desse modo nós vemos essa trajetória de Davi, onde a gente vê qual é o caminho para alguém poder prosseguir sem estar sozinho. Porque essa atitude que a gente tem nesse mundo tão cheio de competição, tão cheio de protagonismo a qualquer custo, tão cheio daquele negócio em que as pessoas imaginam para que elas possam ir atrás dos seus sonhos, elas precisam abrir mão de qualquer coisa. Esse texto aparece de maneira muito peculiar e especial, falando coisas que a gente precisa considerar nessa nossa relação com a comunidade, porque o tesouro maior que nós temos na vida não é exatamente a posição que a gente alcança, não é exatamente a fama que alguém pode ter, não é o recurso que está disponível para essa pessoa, não é o seu bem-estar em função de tudo que ele alcançou, mas é a sua relação adequada com Deus e com o próximo. Não vale a pena ter tudo e perder a conexão mais
adequada da qual a gente depende de fato no fundo do nosso coração e daquilo que envolve a nossa realidade emocional e espiritual. Por isso o texto fala de coisas fundamentais para a gente. Em primeiro lugar, o que a gente pode e deve destacar aqui do que a gente aprende. Se temos algum objetivo, algo fundamental que acompanha a nossa vida e tem a mão de Deus sobre isso, nós devemos saber que tudo tem o seu tempo certo. É interessante, Davi recebeu a palavra divina. Eu conheço muitas pessoas que por diversos caminhos têm diante de si algo que Deus abriu o caminho e ele tem um universo promissor pela frente. Mas de repente a pessoa é tomada de tal maneira pela adrenalina, por esse sentimento de quem tem o domínio, o controle das coisas na mão, que vamos dizer, a pessoa acaba metendo os pés pelas mãos. Porque em busca desse ideal, seja ele financeiro, seja ele acadêmico, seja ele social, seja de qualquer outro tipo, a pessoa acelera de tal maneira na curva que ela capota. E aí nós vamos ver, eu acho interessante a frase que Davi vai dizer nesse momento, olha, se eu tiver que ser rei, ele vai dizer mais especificamente isso no capítulo 26, vai chegar a hora em que Deus vai propiciar isso. Então, cuidado e tenha atenção para que você caminhe saudavelmente na sua vida sem permitir que uma aceleração inadequada prejudique a sua caminhada. A segunda coisa que aparece aqui é exatamente o desafio da nossa responsabilidade como pessoa. Vivemos numa época um tanto quanto preocupante quando muitas pessoas tentam colocar de lado o valor e a importância da liberdade humana. Como é que isso acontece? Ou a pessoa diz, olha, aquilo que acontece porque está determinado, é uma coisa fatalista, que a gente não tem como dizer nada. Na verdade, não é que eu quis dizer sim nem não, a coisa simplesmente acontece. Ou então, quando a pessoa comete um erro, em vez de reconhecer o erro ou pedir desculpas, ela se isenta, tentando dizer que, na verdade, nós somos como criaturas robóticas e até tentam culpar a Deus. Se Deus não quisesse, isso não tinha acontecido. Uma atitude absolutamente indevida. O que nós vemos aqui em Davi é essa tensão. Ele pode muito bem ter a sua vontade, vamos assim dizer, o seu sonho realizado pelas mãos dos outros. E vamos assim dizer, ter as mãos limpas por meio da ação até manipulativa de outras pessoas. Mas Davi se recusa a fazer isso. Então preste atenção. Uma coisa é você agir segundo a lei, segundo um código normativo e até poder defender-se juridicamente. Outra coisa é agir conforme a ética verdadeira que considera a relação com Deus e com o próximo. Davi se recusa. E é interessante porque ele vê da parte do próprio indivíduo ali do seu lado, o Abisai fala diretamente com ele, dá licença aí que eu vou pegar a lança e vou resolver isso agora. Isso significaria sucesso de Davi, alívio dos problemas que ele haveria de enfrentar. Agora Saul sai de cena e ele perde aí o perseguidor que vai deixar de ameaçá-lo e ele vai sentar no trono de Israel. Mas Davi não abre mão daquilo que é uma atitude de nobre caráter, que precisa ter mais valor do que qualquer posição. O outro elemento que chama a atenção, e às vezes a gente fica perguntando, nossa, por que acontece tanta coisa estranha, inadequada e até corrupta no mundo religioso? A razão não é difícil de entender, porque as pessoas do ambiente religioso e fora do ambiente religioso são
pessoas como todo mundo. Elas sempre estão sujeitas a tomarem escolhas adequadas e corretas, ou a escolherem fazer o que é incorreto e a praticar o mal. E Davi está nessa situação. Ele pode fazer isso. Então, um caminho, se é possível se isentar de responsabilidade para lançar isso nas costas dos outros de uma maneira manipulativa, consciente ou inconsciente, é mais sério e mais perigoso fazer isso com uma suposta ajuda divina. Então, muitas vezes uma pessoa fala, não, isso aqui foi Deus que me deu, foi Deus que me colocou, foi Deus que me fez fazer isso e tal, de uma maneira muito, vamos dizer assim, pouco convincente. Davi poderia exatamente usar o argumento da mistificação que deixa fora a verdadeira ética, o verdadeiro comportamento. Ele poderia transformar o assassinato de Saul em alguma coisa especialmente autorizada e carimbada pelo próprio Deus. E é interessante, né, que a gente vê algo assim muito impressionante. Davi diz, não, eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque Saul está lá, independentemente dos seus erros e acertos, independentemente do seu descontrole, ele está lá por determinação divina, ele foi ungido pelo Senhor. Então, quem sou eu? É que é uma coisa para a gente pensar, né, que quando alguém perde a noção de quem ele é, ele vai fazer o que não deve. Então, ele se coloca nessa posição dizendo, eu não tenho nenhuma autoridade para destronar alguém, ainda mais dessa maneira, em nome de Deus. E ainda que os outros pretendam fazer isso para ajudar Davi e fazer isso de maneira mistificada em nome de Deus, Davi se recusa. Então preste atenção, será que na nossa vida, em função daquele desejo de vencer sozinho, a gente quer tirar da frente quem está no caminho e ainda diz que isso veio com a ajuda do divino? É algo que serve para aplacar a consciência de uma pessoa, mas é absolutamente rejeitável. Como é que você tem lidado com as pessoas, com os seus relacionamentos, com a sua vida com os outros, em função dos seus objetivos? Eu fico muito impressionado em nossos dias como nós temos muitas causas, muitos motivos de militância, muitos motivos de defender ideias e bandeiras, quando na verdade a gente nunca pode perder de referência a necessidade de defender pessoas. Não são bandeiras e causas mais importantes do que as pessoas que Deus mesmo criou e pelas quais Ele enviou Cristo Jesus para morrer por elas. Então esse entendimento é vital para que a gente torne de fato as pessoas de volta ao que elas são e não como mera instrumentalização do nosso caminho que pretende vencer sozinho. E eu conheço tantas pessoas vencedoras que hoje estão numa situação de total isolamento, sem qualquer relação com ninguém, como alguém que ganhou um grande pote de ouro e está fechado numa sala que tem todas as portas fechadas e que a chave foi perdida e a pessoa fica sozinha com o seu ouro, que quase que vira uma grande maldição. A sequência do texto é para lá de extraordinária. Por quê? Porque quando a gente vê todo o cenário, a gente vê uma situação aqui de polarização acentuada. Você vê Davi e Saul, o rei rejeitado pela sua falta de caráter e ética e desobediência a Deus, e o rei que será rei no futuro, que está no seu processo de crescimento debaixo da diretriz divina. Você vê um foragido, escondido para não morrer, o rei do outro lado, perseguidor, que está tentando matá-lo. Você vê no segundo episódio, Saul chega com 3.000 soldados atrás de Davi.
Você vê essa esfera de antagonismo acentuado, marcando o cenário, e quando aquele momento de tensão termina, Saul corta um pedaço, Davi corta um pedaço do manto de Saul, e a coisa podia ter acabado aí. O texto dizer então, naquele dia, Deus abençoou Davi pela sua misericórdia de ele não ter desejado tirar o trono de Saul e ter respeitado o tempo de Deus. Curiosamente, Davi se revela. Davi podia ter ficado calado, até porque ao fazer isso ele correria risco, ele não sabe qual vai ser a atitude de Saul. Ele poderia, claro que Saul está muito mais bem armado, tem gente numa situação muito mais ameaçadora, mas é interessante que nas relações pessoais verdadeiras, que marcam o coração de uma pessoa que ainda está em sintonia com Deus e que enxerga o próximo adequadamente, sempre haverá uma palavra genuína, uma palavra que vem do coração. Então o texto é extraordinário e é muito bonito porque Davi abre o coração. E é muito bonito porque ele chama Saul de meu pai. E é curioso que quando Saul devolve, né, a conversa, chama ele de meu filho. E então Davi diz, olha o que aconteceu, veja o que eu podia ter feito. E o pessoal até disse, muitos aqui falaram, olha, vai lá e resolve essa situação logo. Seja objetivo. Né? Seja pragmático, defina as coisas, porque o mundo é assim, o mundo é de quem vence. Davi não faz isso, e ele abre o coração e diz, olha meu pai, o que estão dizendo sobre mim em relação a você não é verdade, veja que eu podia ter feito isso e não fiz. E interessante que a gente considera Saul um caso perdido, e não é que o homem embala a chorar aqui, abre o coração e diz, e curiosamente aquilo que parece que Davi poderia ter perdido, a oportunidade de ser rei, de cumprir a profecia pela força da sua mão, o próprio Saul diz, olha, eu sei agora que você um dia vai ser rei, eu peço que você poupe a minha casa e os meus descendentes. Ou seja, toda vez que a gente pensar num caminho promissor e vitorioso em qualquer área da vida, a gente jamais irá muito longe nesse caminho se a gente decidir caminhar sozinho. E caminhar sozinho significa, olha, Deus disse tais coisas, mas não é bem assim. Então deixa eu colocar isso de lado. Olha, eu sei que as pessoas estão aqui, mas eu preciso correr atrás daquilo que importa para mim. Deixa eu colocar isso de lado. E eu conheço pessoas cuja relação com seus próximos, com seus familiares, com seus amigos, com seus irmãos de fé, com as pessoas, é uma relação desfigurada, uma relação problematizada, porque passaram a ver os outros como instrumento de poder, sem temor a Deus, sem consciência ética, sem o devido respeito pelo ser humano colocado diante de você. Então, nesse dia tão valioso, quando a gente está aqui para refletir sobre a palavra de Deus, a pergunta fica para nós, você tem conseguido prosseguir bem por esse caminho? Ou você foi dominado por um sentimento indevido e está pensando, olha, saia do meu caminho, eu vou vencer sozinho. Não pode ser esse o caso. Volte o seu coração para Deus, para o seu relacionamento adequado com Ele e as suas diretrizes na nossa vida. Volte o seu coração para a realidade extraordinária que são as pessoas que são, vamos dizer, a preciosidade maior que Deus colocou junto de nós e que Deus nos abençoe, porque ninguém poderá ser rei, ninguém poderá cumprir propósito divino, ninguém poderá administrar qualquer coisa extraordinária que seja bênção na sua vida, que seja bênção para a vida dos outros e que de fato agrade o Senhor, se não tiver essa dimensão de temor e de perspectiva
semelhante ao que aconteceu nessa experiência de Davi. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração e nos ajude a seguir nesse caminho com toda honestidade e de todo coração. Amém. Bom dia, querida comunidade IBNU. Estou aqui para esse momento de dízimos e ofertas, e para ilustrar esse momento eu queria compartilhar com vocês uma coisa aqui do nosso dia a dia. Ontem eu estava colocando as meninas para dormir, estava falando de gestão financeira, esse é um termo muito bonito para uma conversa muito mais simples que a gente estava tendo. Porém, em determinado momento a Lorena falou assim para mim: mãe, a gente precisa ter sabedoria para usar o nosso dinheiro, né? E eu falei: minha filha, você está muito certa. E de onde vem essa sabedoria? E ela concluiu: vem de Deus. E ela falou também assim: mãe, quem nos dá o nosso emprego é Deus, não é? Eu falei: cara, exatamente. Deus que abriu uma porta, Deus que deu esse emprego pra gente, Deus fecha uma porta e abre outra. E os recursos que vêm fruto do nosso suor, do nosso lavoro, também é forma, maneira de mostrar a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida. Eu entendo que ofertar e dizimar não é um ato natural do ser humano, porque a gente tem milhões de desafios, a gente tem nossas dívidas, o praticar o desapego e o desprendimento financeiro é algo difícil, por isso que a gente precisa dessa sabedoria. A gente precisa chegar e conversar com Deus e falar assim: olha, Deus, eu tenho minha dívida, eu tô tendo dificuldade para abrir mão aqui e ali. Me dê o teu senso de prioridade, me dê coragem para honrar o meu dízimo e a minha oferta, sabendo que nada vai me faltar, Senhor. Me dê a coragem para investir no reino, sabendo que todo o resto vai me ser acrescentado, né? Então, realmente, nesse momento de dízimos e ofertas, o que eu queria concluir e chamar a atenção é que é um ato em que a gente precisa ter sabedoria, né? Até para saber, no caso de ofertas, onde que Deus quer usar esse recurso, para onde que eu devo destinar. Então, pontuei isso daqui e vou orar nesse sentido, tá bom? Deus, eu quero te agradecer pela nossa comunidade, por esse momento de dízimos e ofertas. Senhor, quero te agradecer pela sabedoria que o Senhor nos dá, Senhor. Que o Senhor coloque convicção no nosso coração, que o Senhor nos ajude a priorizar o teu reino, Senhor. É um ato de adoração, um ato de louvor, um ato de entrega e devolução, Senhor. Que o Senhor esteja com cada um agora, presente, que teu Espírito Santo toque no coração de cada um, sabendo que o Senhor é quem gerencia, é o Senhor é que direciona, o Senhor é que dá a tranquilidade de que a tua provisão não vai faltar, Senhor. Esteja conosco nesse momento tão importante, que é esse momento de entrega, Senhor. E que a gente tenha só o nosso olhar, o nosso coração fixado no Senhor e no teu reino. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos participando da campanha de oração em prol do Rio Grande do Sul, das enchentes e das catástrofes que aconteceram naquele estado, juntamente com outras igrejas e também com a Junta de Missões Nacionais. E aqui na IBNU, todas as noites, às 9 horas, nós estamos nos reunindo online para poder orar por essa situação, colocar os pedidos diante do Senhor. E especialmente nesse mês, o Ministério de Oração vai estar realizando o seu encontro online de oração, que ocorre sempre na última segunda-feira do mês, juntamente com a campanha de oração pelo Rio Grande do Sul. Então, na próxima segunda-feira, às 21 horas, você está convidado a se reunir conosco online. Entre em contato aqui com a Conexão para receber o link de acesso e orarmos juntos por essa causa tão importante nesse momento que estamos vivendo. Campanha IBNU. Espaço sagrado. Mas o que é o sagrado? O que é o espaço? O nosso espaço IBNU quer se tornar um espaço caprichado e ampliado para abençoar o que é mais sagrado, que são as pessoas que Deus ama. E por isso nós estamos numa campanha com o objetivo
de termos um total de R$500 mil para ampliar e para tornar o nosso espaço um lugar de bênção para as pessoas que nos visitam, os projetos que nós acolhemos, os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, para que toda aquela área que nós usamos toda semana para ampliar o reino de Deus se torne um canal de bênção maior. Então, participe conosco, envie a sua oferta, a sua contribuição, o seu investimento no reino de Deus nesse espaço sagrado, espaço ampliado e caprichado para aquilo que é mais sagrado. Que bom que você esteve conosco até o final dessa celebração. E se você ainda não segue o canal, eu te convido a se inscrever, curtir esse vídeo, mandar esse link para todas as pessoas que você conhece, acompanhar a IBNU durante a semana. Nós temos conteúdo toda semana, coisas que abençoam a nossa vida, que nos fazem aprender mais a respeito da palavra de Deus. E a gente se encontra semana que vem. Até lá! Aqui diante de ti